bastante intimidade, a gente sente o cuidado de um pai que cuida de todos os aspectos do filho, o aspecto espiritual, o aspecto físico, emocional. Mas o Espírito Santo sabia. Isso aqui vai fazer parte da Bíblia. E hoje, mesmo que nós não sejamos o Timóteo propriamente dito, nós somos esses homens de Deus. Nós precisamos tomar posse dessas palavras, como se o apóstolo estivesse escrevendo essa carta para mim. Senhor Jesus, no capítulo 3 de 1 Timóteo, fala: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Nós já vimos que episcopado refere-se a uma função e significa a supervisão. Excelente trabalho almeja. Ou seja, não é uma posição. A religião depois transformou isso numa hierarquia. Mas é um trabalho, é um serviço, é um ministério. E aí começa, fala, é necessário, portanto, que o bispo, literalmente, o supervisor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Senhor Jesus. Então, aqui ele parte para mostrar as características que se exige para um presbítero. Presbítero, nós já falamos, e essa mensagem é um refalar. O irmão Miguel está refalando o que já foi dito. Ah, mas eu já ouvi isso. Não importa. Nós somos ovelhas. Ovelhas ruminam. Talvez a outra vez que você ouviu, você ganhou uma parte. O Senhor hoje está preparando um outro aspecto para você se alimentar da palavra. O Senhor Jesus, ele fala que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E foi colocado num coxo, numa manjedoura, para que nós pudéssemos comer. Não é simplesmente conhecer a palavra. Nós precisamos comer dessa palavra para tornar a nossa constituição. E se vai se tornar a nossa constituição, por fim vai ser a nossa expressão. Senhor Jesus, tu, ó homem de Deus, ser esse homem, há algumas exigências. Ó Senhor Jesus, nós precisamos aspirar, desejar, não os títulos,
Tanto é, já expliquei, o maior de todos os títulos é o quê? É o, o título de Deus. Ele é o maior de todos. Agora, se eu, ao crer na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, o que eu sou feito? Somos feitos filhos de Deus. Tem algum título maior do que esse? Então, por isso, a gente pode chegar um irmão que exerce a função de presbítero, o Davi, por exemplo, aqui entre nós. Mas nós não chamamos ele de presbítero Davi, porque irmão é maior, né? Imagina, um coronel da polícia fala, eu queria era ser sargento. Não tem lógica. Coronel é muito mais do que sargento. Então, irmão é muito mais do que qualquer outra coisa. É o maior de todos os títulos. Por isso nós podemos chegar e mesmo a irmã Terezinha, se eu fosse tratar ela, teria que falar Dona Terezinha, porque ela é da idade da minha mãe. Mas eu posso chegar e falar irmã Terezinha. Ou aí no mundo, teria que chegar para o irmão Cleomar e falar doutor Cleomar, porque ele tem um título, mas nós podemos chegar sem nenhum desrespeito e falar irmão Cleomar, né? Não importa, porque ganhamos o maior de todos os títulos. Então, quando nós estamos impressionados com isso, nós não vamos almejar outros títulos. Mas nós temos que almejar a função. Por isso que o apóstolo fala, excelente obra é quem aspira a supervisão, o episcopado. Senhor Jesus. Mas se ele aspira, ele tem que ter uma correspondência. Porque tem exigências. O apóstolo Paulo, logo quando ele estabeleceu as primeiras igrejas, ele tinha que escolher alguém para estar à frente. Quem? O irmão fala, quem é menos verde, né? Usa até uma comparação, né? Você tem um balaio de manga, tudo verde, mas você olha assim e fala, opa, essa aqui está com as manchinhas amareladas, que está começando a ficar de vez. Então essa aqui vai ser o presbítero. Mas se chega num balaio de manga madura, aquela que era de vez vai ser a mais verde. Ou seja, se um de nós aqui é presbítero aqui na pequena Carlos Chagas, não quer dizer que eu mudei para Belo Horizonte, agora eu vou ser presbítero. Não. Lá existe, talvez, mangas muito mais maduras do que você. Compara, o presbítero é alguém dentre a igreja que está menos verde. Isso é para a gente não se ensorbebecer. Senhor Jesus, existe qualificações. O viver da igreja é um viver de reuniões. Nós vamos aqui todos reunidos.
Graças a Deus, embora guardando certos protocolos, a gente já pôde voltar a reunir. E o viver da igreja não é apenas o viver de reunião, mas principalmente o viver familiar. Mas também tem o viver social, que envolve o aspecto de estudo, de trabalho, a nossa integração numa sociedade e, por último, um viver de batalha espiritual. E nesses vários aspectos, irmãos, é que nós precisamos nos engajar no serviço da igreja. Nós somos um corpo, um organismo. E num corpo tem muitos membros, mas dificilmente os membros vão ser bem parecidos. Até os dedos não são exatamente o mesmo tamanho. Às vezes uma mão é maior do que a outra. Irmãos, cada membro tem a sua função. Nós precisamos almejar o serviço, a função, e não falar, mas eu queria ser cabeça. Não, cabeça é Cristo. Esse você não pode almejar ser. Eu queria ser, não sei. Mas nós precisamos, junto, em comunhão, perceber em que eu posso ser útil. Por exemplo, eu nunca vou ser útil no serviço de música. Eu não consigo perceber diferença de tons e melodia. Mas eu acabei exercendo a função de mestre. Mas não importa qual é a nossa função, nós precisamos almejar a posição. Nós precisamos almejar ser útil nas mãos do Senhor. E se nós nos esvaziamos e nos constituímos com as verdades, seremos fortalecidos e teremos condição de ser útil nas mãos do Senhor. Interessante que o Senhor, ele não fala assim, quem for muito qualificado será estabelecido. Não, é quem aspira. Aspirar quer dizer, ele deseja. Ele não tem as qualidades, mas o Senhor vai qualificá-lo. Nós temos que ter esse anelo, irmãos, de ter utilidade nas mãos do Senhor. E Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa é que nós temos que aprender a exercitar o nosso espírito. Porque se nós não exercitarmos o nosso espírito, nós vamos exercitar o quê? A nossa mente. Aí vai dar falatórios inúteis, discussões inúteis, brigas por questões de doutrinas, de práticas, de usos e costumes. Não, nós temos que ser simples. Senhor Jesus, o homem de Deus, ele precisa se esvaziar para então ser constituído.
E para que ele possa exercer, quer seja o episcopado, que é a função de bispo, ou diaconato, pode ser um diácono ou uma diaconisa. O que é o diácono? É uma pessoa que serve. Independente disso, ele precisa estar constituído da palavra do Senhor, porque ele precisa conhecer os mistérios de Deus. Olha, eu não conheço todos aqui. Sabe, quando eu vejo uma carinha nova, um visitante, aquela pessoa é um mistério para mim. Eu fico pensando, será que de família que é? Será que é de Carlos Chagas? Sabe quando acaba o mistério? É quando a gente chega, conversa. E aí, o que era um mistério deixou de ser. Às vezes, as pessoas chegam e me cumprimentam. E por quê? Porque aqui eu estou em evidência, estou falando, e na medida que eu falo, eu me exponho. Agora, se a pessoa está calada, ela é um mistério. Mas quando ela começa a falar, ela se expõe. Eu já passei por... eu estava num país, estava no Egito, e o irmão me proibiu de falar dentro do táxi. Porque, pô, você fica calado, porque se ele perceber que você é estrangeiro, a corrida vai ser 3 vezes mais cara. Então a gente chegava e eu ficava caladinho. E ele pensava que eu era um egípcio. O meu companheiro falava em árabe com ele, né? E eu calado lá, me passava por árabe também. Quem é Deus para você? É um mistério? Se nós não conhecermos a palavra, se nós não conhecermos quem é Deus, Deus é um mistério. Mas esse mistério foi revelado em Cristo. O mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. E hoje, o Senhor nos incumbiu de fazer todos esses mistérios revelados aos homens. Mas para isso, nós precisamos nos achegar às pessoas e nos dispor a abrir a Bíblia com ela, abrir o nosso coração. E quando elas perceberem isso, elas também vão abrir o coração dela. E como a gente tem visto na prática, nada como falar, posso orar por você? As pessoas abrem o coração e aí a gente vai poder orar pelas tristezas delas, pelas angústias. Nós não temos que almejar uma posição, mas a função. É o que o Senhor Jesus perguntou para Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, Pedro respondeu. O que o Senhor respondeu? Apacenta, cuida, pastoreia. O quê? As minhas ovelhas. Irmãos, se verdadeiramente nós amamos o Senhor,
nós vamos amar quem foi gerado pelo Pai. É interessante, quando às vezes eu conheci pessoas que depois de muito tempo descobriu que um conhecido dele era irmão dele, ou aparente achegado. Brota um amor, por quê? Porque você descobriu um laço familiar. Nós precisamos descobrir esse laço familiar. Nós fomos gerados pelo mesmo Pai. Vamos valorizar o maior de todos os títulos de irmão. Se nós somos de Deus, nós vamos amar o que é gerado por Deus, Senhor Jesus. E ali, o apóstolo Paulo, ele está muito preocupado com o seu jovem cooperador Timóteo, em todos os aspectos. E ele chega mesmo a dar orientação para ele nos aspectos até mesmo físicos. Porque Timóteo estava com problema de estômago. E naquele tempo não tinha muito remédios. Então ele falou, toma um pouco de vinho. Não bebe só água, não. Toma um pouco de vinho. E aí tem pessoas que usam essa passagem para querer tomar todas. Não é isso que Paulo fala. Se a gente voltar no capítulo 3, versículo 3, de Timóteo mesmo, ele fala, um dos requisitos, tanto do presbítero como do diácono, é que não seja dado muito vinho. Em nosso meio, nós não temos a prática de beber muito vinho. Temos que ter equilíbrio. Por exemplo, até alguns anos atrás, os irmãos mais velhos lembram que nós partíamos o pão com vinho mesmo. Depois, por amor, alguns irmãos que no passado tiveram problemas, os irmãos acharam mais adequado nós tomarmos suco de uva. Então, por amor a esses irmãos, a gente passou a usar suco de uva. Mas se a gente vai para outros países, por exemplo, na Europa, e a gente vai tomar uma refeição com os irmãos, eles sempre tomam um copo de vinho. Isso é ser dado a muito vinho, né? Se a pessoa se embriagar, sim. Mas aqui nós não vamos entrar nesses méritos. Nós precisamos saber que o vinho do Senhor é melhor. Em Efésios, o Senhor fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo, ele orienta Timóteo em todos os aspectos.
No aspecto intelectual, ele fala, dedica a leitura. No aspecto espiritual, ele fala para ele não se esfriar. No aspecto, como é que fala? Da pressão que o mundo oferece para um jovem, ele fala, foge outro sim das paixões da mocidade. Corre para junto daqueles que invocam o nome do Senhor com o coração puro. Irmãos, se nós almejamos ser homens de Deus, nós temos que ruminar essa carta desse pai amoroso, o apóstolo Paulo, se preocupando com os vários aspectos do seu filho espiritual Timóteo. Senhor Jesus, a palavra, a nossa palavra, ela precisa estar cheia de conteúdo. Caso contrário, vai se dar lugar na igreja a muitas opiniões. O Senhor quer que nós deixemos as nossas opiniões na cruz. O Senhor almeja que nós possamos falar e viver o que João Batista apenas falou. Importa que Jesus cresça e eu diminua. Infelizmente, ele só falou e continuou no seu ministério. Era para ele ter simplesmente seguido o Senhor. Mas não é essa a questão. Hoje, nós almejamos ser tais homens de Deus. Nós precisamos estar constituído segundo as palavras da piedade. E nós já vimos que piedade não é simplesmente ter dó, ter compaixão, mas essa palavra representa sermos parecidos com Deus. Expressarmos Deus em todas as nossas atitudes. Quando isso acontece, então, certamente, em algum momento, nós seremos chamados para servir ao Senhor. E Paulo, ele adverte para que Timóteo, ele não se apressasse a impor a mão sobre novas pessoas. Por quê? Apressadamente, ele poderia estar sendo com pessoas que estão ainda numa situação inadequada. Porque todos nós estamos sujeitos a erros, até mesmo quem está à frente da igreja. Por isso que é necessário que cada irmão e irmã ore por quem está à frente. Porque o diabo, ele prefere investir em quem está mais à frente. Ele vai gastar mais tempo em tentar os irmãos que estão mais à frente da obra.
Por isso que o Senhor fala que o viver da igreja também é um viver de combate. O combate é você estar lutando em um mundo que você não vê. Nós não estamos vendo os anjos, mas eles estão aqui, a palavra assim o diz. O problema é que não estão apenas os anjos fiéis a Deus. Estão também os anjos caídos, nos espreitando como um leão que está espreitando uma presa. E a hora que ele percebe uma fraqueza naquela presa, ele... Uap! Por isso nós precisamos estar guardando os nossos irmãos em oração. Quando no grupo da igreja você vê um pedido de oração, nós precisamos ser rápidos e orar por aquela situação. Sabe por quê? Porque se você não ora na hora, daí que 5 minutos você esquece. E se você ora ali na hora que você lê, aí passa um tempo, você lembra e ora de novo. Irmãos, nós almejamos sermos úteis nas mãos de Deus. Vamos valorizar as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. Óbvio, Tito também fala bastante sobre esse mesmo assunto. Mas se nós almejamos servir na igreja, nós precisamos reler essas cartas, segundo a percepção que nós temos ganhado nesses últimos dias. Amém? Vamos, então, compartilhar aquilo que nós ganhamos e aí, amanhã, o irmão Fábio vai prosseguir o encargo e concluir o encargo da semana. Jesus é o Senhor. Pode vir e compartilhar. Aleluia. Senhor Jesus.